Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 11. Eu sou o professor Clécio e nessa aula nós vamos ver a continuação com funções com parâmetros, tá? Então, para isso eu vou declarar uma funçãozinha simples do tipo float chamada IMC, né? Nós vamos calcular aí o IMC do nosso usuário. Então, essa nossa função, ela vai ter que receber dois parâmetros: o peso, do tipo float, porque o peso tem variação decimal, e vai receber também a altura, do tipo float, certo? Então, eu também vou declarar uma variável local dentro da minha função IMC, do tipo float, chamado IMC final. Prontinho. Esse meu IMC final, já vamos fazer o cálculo, né? O cálculo do IMC é o peso dividido pelo quadrado da altura, né? Então nós vamos colocar altura vezes altura. Prontinho, já calculamos o nosso IMC. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós já vamos mostrar aqui dentro da nossa própria função, né? Ou nós vamos chamar outra função. Vamos chamar outra função, né? Nós vamos retornar return IMC final. Então veja só, essa nossa função retorna o IMC final. Está aqui o nosso cálculo do IMC. Na outra função nós vamos dizer o resultado, se está normal, com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave. Aqui na nossa função principal, nós vamos declarar duas variáveis também. Eu vou declarar também peso e altura, mas assim, não ache estranho onde essas variáveis estão, tá? Isso é chamado de variável local. Para não confundir a cabeça de vocês, eu vou criar mesmo só P e A, peso e altura. Variáveis locais só existem nos locais que elas foram declaradas, tá bom? É assunto de início de curso mesmo, né? Variáveis globais e variáveis locais. E aí nós vamos ler do usuário essas duas variáveis. Printf, esses são os nossos parâmetros, tá? Ó, peso e altura. Quando existe variáveis entre os parênteses, isso significa parâmetros, tá bom? No nosso scanf, nós vamos colocar o fzinho porque é um tipo de dado do tipo float, tá? Ou seja, com casas decimais que nós vamos ler. Então tem que ser o f ao invés do d, tá bom? Agora a altura, né? Digite sua altura. Também o fzinho e o nosso a. Pronto, nós já podemos chamar nossa funçãozinha MC e passar como parâmetro o peso e a altura. Só que aí nós precisamos também IMC calc. Vou colocar aqui MC pronto. De mais uma variável para armazenar o cálculo do IMC, né? Então, dentro dessa minha variável também do tipo float chamada IMC pronto, eu vou chamar a minha função IMC passando o peso e a altura como parâmetro. Como ela retorna o return IMC final, né? O resultado do meu cálculo, que ela é do tipo float, então ela vai retornar, como vimos na aula anterior, ela vai retornar para cá, para a minha variávelzinha pronto. Faltou o O aqui, já ia dar um erro de execução, né? IMC pronto, o resultado disso aqui, ó, tá?
E agora eu vou fazer a minha outra função, mostra resultado, né? Vai ser do tipo void, mas vai receber um parâmetro, né? Void resultado. Só que a minha função do tipo void vai receber uma funçãozinha, uma função não, um valor do tipo float. Eu vou chamar de result. E aí eu já vou começar os ifs da vida, né? Se result for maior ou igual a 18.5 e result menor ou igual a 24.9, então printf peso normal. Se não, se result for maior ou igual a 25 e result menor do que 29.9 sobrepeso. Se não, se result for maior do que 30 e result menor ou igual a 39.9, printf obesidade grau 2. Aqui é sobrepeso grau 1 que ele chama, né? Então vamos colocar aqui obesidade grau 1, que é só sobrepeso. Aí eu coloco entre sobrepeso, assim, para não assustar o paciente, né? Então, beleza. Se não for nenhum desses, é obesidade grave. Prontinho. Então nós temos uma função que calcula o IMC e a outra função que calcula o resultado. Então eu coloco aqui resultado, printf, resultado do exame. Resultado. Pronto. Eu só chamo a função resultado e passo como parâmetro o que ela calculou no IMC. Por quê? Porque dentro da minha função resultado eu já vou mostrar as impressões. Ó, printf, printf, printf. Vamos testar? Peso 75, que seria o meu peso ideal, né? Eu não tô com isso não. E 1.75, que é a minha altura. Ó, peso normal, tranquilo. Agora vamos à realidade dura e cruel. 107 kg, 1.75. Olha aí, ó, obesidade grau 2. Então, o que está acontecendo no nosso programa? Nós temos variáveis locais, que são lidas da entrada principal com scanf do tipo float, ok? E chamamos uma outra função, né? Chamada IMC, e passamos essas duas variáveis que foram lidas para essa função, que é a função IMC. Tá aqui, ela recebe duas variáveis aqui, né? Dois valores do tipo float também. O nome dessas variáveis fica a critério. Dentro da função,
ela calcula uma variávelzinha do tipo float chamada IMC final e armazena o valor nela, né, baseado no que ela recebeu, o peso dividido pelo quadrado da altura, e retorna essa variávelzinha chamada IMC final. Isso aqui que retornou, IMC final, vai ficar armazenado, tá aqui, ó, o IMC final retorna para cá e é atribuído a IMC pronto, que eu declarei aqui, ó. E eu passo para minha outra função resultado esse IMC pronto, calculado. Ele recebe aqui, ó, do tipo float. Em resultado ele recebe aqui do tipo float. E já sai comparando ela, ó, tá? Essas comparações aqui não foram da minha cabeça não, tá, gente? Eu tô olhando uma tabelinha aqui de cálculo do IMC num site sobre saúde, tá? Aí tem a tabelinha entre esses valores aqui, ó. Ok? Tá bom? Tem uma tabelinha base, né? Padrão, que é calculado internacionalmente, né? Esses valores é tabelado. Tá certo? Então tá aqui o nosso programinha utilizando funções com parâmetro, tá bom? Esse foi a nossa aula de hoje, nossa aula 11. Encontro vocês na nossa próxima aula. Até mais.